Olá, pessoal, boa tarde. A professora já está chegando, tá? Mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, tá bem. Boa noite. Boa noite, Maria Paula. Walter, tudo bem? No final, eu Tudo bom, que professora? falei da gente chamar um pouquinho mais cedo, desculpa que eu não consegui mesmo, tava na correria aqui. Tranquilo. Ia te mandar mensagem se eu começava logo. Não, acho que não tá ainda todo mundo que vai apresentar, então vamos esperar um pouquinho. Tranquilo. Raíssa, é tu que vai apresentar agora ou é o Eduardo novamente? Olá, Júlia, boa tarde. Não, Boa agora tarde. sou eu. Tá, ótimo. Então, vamos ver aqui. Arquivos vivos de resistência, danças populares e festividades das políticas culturais. Quem é que vai apresentar, pessoal? Já está na sala? Acho que ainda não, né? Uma análise da fase inicial de implantação da Política Nacional de Equidade Racial. Adriele, não sei se tinha alguém de coautor. Bom, então vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Como vai ser a dinâmica, professora? Então, tá explicando, né? Eu ia esperar os outros apresentadores chegarem, mas já dá para a gente ir explicando bem tranquilo. O que eu pensei, Walter, como tem um pessoal aqui para acompanhar e para o debate, a gente fazer a apresentação de todos os trabalhos, mesmo os que de manhã apresentaram. Não precisa Perfeito. ser, né? Pode ser uma apresentação um pouco mais curta, mais para abrir o debate mesmo. Então, 15 minutos no máximo para cada apresentação. De manhã até deixei mais tempo de debate, mais livre assim. Agora a gente cronometra melhor para ter mais tempo para o debate, porque aí o principal objetivo hoje é que a gente consiga ter esse tempo de debate, né? Então, eu vou fazer umas considerações, mas algo bem breve, assim, até porque de manhã já trouxe para dois trabalhos, né? Que agora a gente vai. Eita, desculpa, pessoal, um barulhão aqui. Que a gente vai debater e aí depois a gente abre para o debate, para quem está na sala também falar. O pessoal que apresentou, se quiser comentar os outros trabalhos. Boa noite, gente. Olá, Adriele, novamente. Pessoal, quem vai apresentar esse trabalho, Arquivos Vivos de Resistência, ainda não está na sala? Estou sim, Ah, é tu, Maria. Então, perdão. ó, imagina. Bom, então acho que a gente pode iniciar. Agora todo mundo que vai apresentar já está aqui, né? Eu acho que vamos seguir a ordem. Então, primeiro, Entre Sabores e Ritos, uma etnografia do maior cuscuz do mundo à luz de rituais culturais.
né? A Raíza vai apresentar pra gente 15 minutos. Raíza, aí primeiro também te apresenta, né? Aquela mesma dinâmica que de manhã a gente fez, falar um pouquinho de onde tu tá falando. Tu consegue dar o Perfeito. tempo pra gente, Walter, por favor? Dá para ouvir? Dá pra ouvir sim. É para, como é que, meu Deus, esqueci agora. Projetar, né, o slide. Isso, tu sabe onde é? Deixa eu ver se vai, mas acho que vai sim. É aqui nessa setinha embaixo. Achei. Vê se foi. Tá, Foi? tá carregando. Acho que vai. Foi agora? Não carregou a tua apresentação, tá compartilhando a tua tela, mas eu não sei se tu tá com a apresentação aberta. Acho que Tá, tu tá compartilhou uma aberta. tela. Ah, agora sim. Só colocar Agora sim. para apresentar e a gente já tá vendo. Deixa eu ver se carrega aqui. Foi. Deixa eu passar. Perfeito. Passou aí para vocês? Sim. Passou. Pronto. Boa noite, minha gente. Eu me chamo Raíza. O meu trabalho é intitulado Entre Sabores e Ritos, uma etnografia do maior cuscuz do mundo à luz dos rituais culturais. O trabalho também tem mais quatro autores, que é a Joyce Soares, Maria Isabel, Eduardo, que apresentou conosco de manhã, e a professora Mariana. Todo esse grupo é formado pelos mestrandos e mestres do PPGIC, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo da Universidade Federal aqui de Pernambuco, e o nosso campus fica em Caruaru. Por isso mesmo que o trabalho ele é mais voltado para essa questão cultural aqui da cidade. Foi um olhar que a gente teve em detrimento da cultura local aqui, certo? Então, iniciando, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse consumo, o consumo, que é uma prática que as pessoas, que todo mundo tem essa prática, na verdade, ele é um processo ritualístico individual e coletivo, e ele pode ter interferência, e tem, de questões mais pessoais e também das questões externas ao qual esse indivíduo ele está inserido, certo? Esses rituais, eles podem envolver as gerações e a questão da transmissão de ensinamentos. Já quando a gente fala de eventos culturais, né, existe uma exibição e uma replicação de comportamentos. Então, ainda abordando nessa questão cultural, às vezes, criancinha, a gente participa de um evento, e aí esse evento ele acaba formando o nosso intelecto enquanto sociedade, e aí são comportamentos que a gente vai replicando ao longo da nossa vida, caso a gente continue ou caso a gente não goste, mas tem ali um porquê e um motivo. E os festivais são expressões fiel da vida social e política daquela comunidade. Como eu tinha mencionado anteriormente, esse evento, o maior cuscuz do mundo, ele acontece aqui na cidade de Caruaru, e é um evento que, pelo que eu sei, ele é um marco da nossa cidade. Acredito eu que só tem aqui mesmo em Caruaru, né? Está até se tornando patrimônio imaterial da cidade a questão do orgulho, do pertencimento e da interação e do bem-estar, né? As pessoas que participam, seja de forma direta ou indireta, né, desse festival, expressam esse sentimento de pertencimento, né, de interação e de bem-estar também pela festividade. E aí o maior cuscuz do mundo, ele surgiu quando um grupo de amigos no meio do São João, né? Como a gente sabe aqui no Nordeste, junho é o nosso Natal, como a gente chama, então aqui é a festa popular. E aí esse grupo de amigos fizeram uma trilha uma, calma, uma trilha no carro com músicas nordestinas, roupas xadrez e tudo mais. E após correr esse percurso, eles comeram cuscuz, que é uma comida típica aqui também do Nordeste. E aí isso abriu os olhos para outras pessoas e outras pessoas. E aí, querendo ou não, né, um chama o outro, que chama o vizinho, e assim sucessivamente. E aí o evento, ele ganhou um número significativo de pessoas, ao ponto de que agora ele tem patrocínios e a própria prefeitura da cidade também, ela atua nessa questão de fomento também do maior festival do gastronômico daqui da região, que é o cuscuz. Quando a gente fala da nossa revisão da literatura, a gente traz a teoria do ritual, que são mecanismos de transição social e cultural que a gente vai ter, né? Ele pega nessa questão do aspecto coletivo, de uma linguagem mais estruturada, uma expressão, uma ensinação e uma demonstração familiar, né? O cuscuz, ele começou com uma brincadeira entre amigos, uma brincadeira familiar que foi ganhando ao longo do tempo uma proporção ao ponto de hoje ser o maior festival gastronômico aqui da cidade, um dos, né? Porque no mês de São João, aqui tudo a gente vira o maior. Então, a gente tem o maior cuscuz, o maior chocolate quente, o maior bolo de rolo e assim sucessivamente. De fato, é algo cultural mesmo, que demarca essa região.
e as práticas cotidianas de visualização de dimensões simbólicas e sociais subjetivas, que de fato marcam essa sociedade. No caso aqui, o agreste pernambucano, como a gente chama, Caruaru. Rituais culturais são práticas sociais que vão expressar valores e tradições compartilhados por um grupo de pessoas. E aí eles precisam seguir quatro eixos, que são a questão dos artefatos, né, que é aquela mensagem que quer se transmitir, um roteiro, até porque ele precisa ter um começo, meio e um fim, um significado para aquilo, o papel ritualístico e, por fim, um público específico. E os rituais são mecanismos de transmissão e preservação de significados sociais. Em relação ao procedimento metodológico, nossa pesquisa é qualitativa, etnográfica, né, no qual duas pessoas da nossa equipe puderam, de fato, vivenciar a experiência do maior cuscuz do mundo. Então, eles vivenciaram a questão da preparação, de toda a caminhada, das conversas, da interação, da degustação, da finalização e também da dispersão para casa. Então, todo esse processo são as vivências que as pessoas que participam do maior cuscuz do mundo, elas enfrentam, por assim dizer. Também tivemos um roteiro de entrevista semi-estruturada, no qual a gente abordou questões de motivações, de preparo, né? O que é que levou aquelas pessoas a participarem desse evento, a questão da localidade, de toda a emoção que circunda aquelas pessoas que estão imersas nisso, o encerramento e o pós-distribuição, né? Quando encerra-se esse evento, o que é que acontece? E a análise de dados foi a partir da observação direta e a transcrição de entrevistas com profundidade. Conseguimos, ao todo, 6 entrevistas. Com relação à discussão dos resultados, a gente também dividiu em quatro eixos. O primeiro, a gente fala do ritual da preparação, né? Que é como as pessoas vão chegar até esse evento. Esse evento começa com uma caminhada em um ponto determinado aqui da cidade, e aí a gente abordou questões de tudo, né? Qual é a vestimenta que as pessoas utilizam? Então, são mais roupas folgadas, roupas que as pessoas costumam ir para academia, tênis, até porque é um evento que começa pela manhã e se estende durante aí boa parte da tarde, e a caminhada é um pouco extensa, então o percurso é grande e as pessoas precisam ir com roupas leves e mais à vontade. E aí a gente colocou alguns trechos, né, das entrevistas que a gente que realizou, né? Como o entrevistado 5 falou, né, que você acredita ele que você tem que ir com roupa bem confortável, né? Que ele vai de tênis porque ele gosta de dançar muito. E ao longo de todo o trajeto tem trios elétricos com canções culturais nordestinas, certo? Tem alguns também abadares, porque ao longo desse processo, algumas pessoas também fazem para vender e ficar demarcado que aquelas pessoas ali fazem parte do maior cuscuz do mundo. E também tem pessoas que já vão mais caracterizadas de modo junino, né? Com a velha camiseta xadrez. Mas sempre de tênis ou de sandalinha baixa, rasteirinha. Não vão muito de salto porque a caminhada é longa. Temos a questão do ritual da própria caminhada, então tem um trio elétrico, as pessoas vão seguir esse trio elétrico, vão dançar, vão cantar, vão caminhar também, né? Porque é um percurso um pouquinho enorme, então a gente trouxe aí uma fala. A gente tem o ritual da partilha do cuscuz, então quando a gente chega na localidade, que fica centralizado no Alto do Moura aqui da cidade, que é um bairro artesão, né, voltado para a arte do barro também. Então, tem de fato uma cuscuzeira enorme com cuscuz, e aí esse cuscuz é compartilhado entre as pessoas fazem filas e vão receber em uma panelinha um pouquinho de cuscuz para que elas possam degustar, né, essa comida, essa tradição. E por que o cuscuz? Primeiro, porque o cuscuz é uma comida típica aqui do Nordeste, né? Todo mundo aqui no Nordeste é doido pelo nosso cuscuz, o famoso ouro que a gente tem. E também porque cuscuz, apesar de ser uma comida cultural daqui, ele é uma comida que a gente chama de forte e de resistente. Então, após uma longa caminhada, a gente precisa repor as energias. E aí, nada mais do que um cuscuz para a gente ter mais esse impulso. Então, é o cuscuz. E é uma comida de milho, já que a gente está falando também do São João, né? As festividades em junho aqui é comida de milho manhã, tarde e noite. Então, para encerrar, o velho cuscuz. E a questão do retorno para casa. Então, como eles já estão no Alto do Moura, e aqui durante o mês de junho, todo o Alto do Moura, ele também tem atrações culturais relacionadas ao São João. Então, a gente notou que tem pessoas que
vão para casa e se arrumar para ir para outras festividades, e tem pessoas que vão aproveitar um momento mais cultural, pé de serra, como a gente chama aqui no Alto do Moro. Então, acabou o cuscuz, acabou a degustação, os trios elétricos saem e as pessoas têm esse momento ali de partilha, de conversa, mas depois elas são dispersas, seja para casa, seja para outros eventos culturais relacionados ao próprio São João, certo? Aqui eu trouxe para vocês alguns retratos que também estão no nosso artigo. Vou começar pela minha esquerda, mas eu não sei se vai ser a esquerda de vocês. Então, aqui a gente vai ter as pessoas subindo e vindo. Então, aqui a gente pode perceber que tem pessoas que estão permanecendo no evento, mas tem pessoas também que já estão dispersando para outras localidades, até porque já é no finalzinho da tarde. Então, por volta das 5h30, 6 horas, que é quando o próprio evento termina. No centro, a gente já vai ter uma imagem que mostra, né, o processo da caminhada, o trio elétrico e as pessoas caminhando. Então, não acredito que não dá para ficar visivelmente bem, mas tem pessoas com roupas de xadrez, tem pessoas que já estão sem roupa, tem a questão do boné, porque como é de manhã, o sol é forte. E já no finalzinho, na lateral, a gente vai ter a famosa cuscuzeira gigante que está lotada de cuscuz. E essa preparação começa no dia anterior, né? Então, toda a massa, todo o preparo é feito um dia antes, colocam na cuscuzeira e aí quando o pessoal chega, né, eles ligam o fogo, de fato tem um fogo ali embaixo enorme, e aí quando o cuscuz fica pronto, ele é distribuído. E como eu falei, como é um evento que hoje em dia tem uma proporção um pouco maior, existe também a questão dos patrocinadores. Então, como vocês podem ver aí na foto, a Delina, marca de margarina, neste ano, foi um dos patrocinadores do maior cuscuz do mundo, aqui em Caruaru. Em relação às considerações finais, o Festival do Cuscuz sobre a teoria do ritual mostrou-se intrinsecamente conectado à construção simbólica no que concerne à identidade coletiva. Então, hoje, de fato, falou em São João, aqui na cidade, a gente fala automaticamente do maior cuscuz do mundo. Então, tem que ter essa caminhada, certo? Geralmente, ela acontece no segundo final de semana de junho, certo? Sempre no domingo. O estudo também favoreceu um entendimento mais abrangente acerca das dinâmicas ritualísticas, né? Porque as pessoas se motivam para participar desse evento, até porque tem pessoas que são da própria região e também tem as pessoas que vêm de fora só para participar desse evento, desse festival. Então, a gente viu a questão da preparação, né? Como é que as pessoas se preparam para vivenciar, a questão da caminhada e da própria partilha, trazendo elementos simbólicos e que com significado mais abrangente, e explicando o porquê e o motivo desse evento. Em relação às contribuições teóricas, não se tem muito estudo ainda acerca do nosso maior São João, do maior cuscuz, então isso acabou trazendo mais complemento para a questão da literatura e também quando a gente fala de questões práticas, ele ajudou porque a gente pôde levar o nome do maior cuscuz, né, da nossa cultura, algo que é mais identitário pessoal aqui da região, para que outras pessoas também pudessem conhecer. Então, com isso, a gente acaba fazendo um marketing, né, desse festival, dessa cultura. Então, a gente quer também sair dessa zona de conforto, né? Olha, o maior cuscuz do mundo é em Caruaru, mas como é que isso aconteceu e por que um cuscuz? Então, toda essa simbologia que traz por dentro dessa festividade, desse evento, a gente quis fazer com que outras pessoas também conhecessem, né? Como uma forma da gente mostrar o significado, né, de toda a cultura nordestina, não só atrelada ao São João, né? Quando a gente fala Nordeste, fala-se muito também do São João, do Carnaval, mas existem outras festividades que estão atreladas a esses eventos e que também têm uma simbologia, um significado muito grande. Aqui são algumas referências que a gente utilizou na construção do slide. E meu muito obrigada. E agora eu me coloco à disposição de vocês. Não sei se passou no tempo. Perfeito, muito obrigada, Raíssa. Eu acho que o tempo deu 12 certinho, minutos, professora. porque eu vi que não tinha batido 15, mas foi excelente. Depois a gente vai abrir para o debate, mas muito bom, né, te ouvir, mesmo que seja o trabalho que a gente debateu. Agora, tem outras questões que tu trouxe na tua apresentação que eu acho que são bem interessantes também. E vai conversar bastante também com o trabalho da Maria, que acabou de mandar uma mensagem sobre a internet. Bom, caso caia, Maria, e a gente abre para o debate e depois tu apresenta, tá? Como é que tá agora a tua internet, caso tu queira apresentar antes, não sei. Bom,
Tá, então a gente vai para a Adriele e aí qualquer coisa tu avisa no chat, pode ser? Adriele, 15 minutinhos, tá? E, enfim, também, se tu ficou com alguma questão de manhã que tu quer trazer para o debate, pode colocar também, tá bom? Sim, tá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Adriele. Atualmente eu sou doutoranda em administração aqui na Universidade Federal de Viçosa, aqui em Viçosa, Minas Gerais. Esse trabalho foi desenvolvido em uma disciplina. Eu estou no primeiro ano do doutorado ainda, então foi uma disciplina que eu fiz no semestre passado, uma disciplina de políticas públicas, né? Análise de políticas públicas. Tem outros dois autores, uma é a professora Sueli, que é quem ministrou a disciplina, e o outro é um colega de turma que a gente desenvolveu o artigo conjuntamente. Então, o título do artigo é uma análise da fase inicial de implementação da Política Nacional de Equidade Racial. É uma política muito recente, ela foi instituída ano passado, no final do ano passado, para ser mais exata, né? E o título real o nome real da política, né? Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, PNEE. Um nome bem grande. E, né, falando mais especificamente da política, ela surge no sentido de contribuir para a efetividade de outras políticas já existentes, de outras leis, né, que já existem há um tempo maior, porém que elas não dão resultados tão efetivos na prática, né? Então, o Ministério da Educação, pensando nesse sentido, né, propôs a criação dessa política nacional de forma mais ampliada, mais robusta, que considerasse mais aspectos, né, da formação escolar, do contexto escolar, para que, de fato, essa lei consiga ser efetivada, né? E o objetivo geral do artigo, então, é analisar a fase inicial, né, visto que a política é muito recente, iniciar essa fase inicial de implementação da política, a partir da análise documental de seus marcos normativos, materiais orientativos e dados institucionais. E a partir disso, né, a gente definiu 3 objetivos específicos. O primeiro seria descrever esses fundamentos normativos e as diretrizes da política. O segundo objetivo é examinar, né, quais estratégias e instrumentos operacionais estão previstos para a implementação dessa política. E, por último, investigar como que está sendo a adesão das escolas, né, da rede municipal e estadual de ensino a essa política, de fato. No referencial teórico, eu dividi em 2 eixos temáticos principais, assim, né? O primeiro, mesmo tratando dessa questão da política pública, da questão da implementação, que é a fase da política que eu quero analisar mais especificamente, né? Então, primeiro eu tento abordar um pouco essa questão da dimensão técnica e institucional da implementação. Esses autores aqui, eles apontam, né, que essa questão da implementação, muitas vezes, ela é negligenciada, não se dá muita atenção para se analisar, para compreender essa etapa, né? Ela acaba sendo um elo perdido do processo, assim, porém ela é muito importante, né? Porque é quando, de fato, vão se aparecer alguns desafios, algumas questões, porque uma coisa é você pensar o problema, você desenhar a política, né, de forma mais teórica, e outra coisa é quando você vai, de fato, executar essa política, né? Vai, de fato, implementar. Então, muitas vezes vão acontecer situações ali que não eram previstas, e isso precisa de uma atenção maior, precisa de estudos maiores para tentar futuramente evitar essas questões. E aliado a isso, né, eu tenho que trazer um pouco também da literatura dos burocratas de níveis de rua, né, que é a literatura que fala o quanto que esses burocratas eles têm papel assim, essencial na execução e no sucesso da política pública, né? Porque é quem está de fato na ponta, é quem de fato vai fazer com que a política seja executada e que vai influenciar também, né, de certa forma, na condução da política. E é complicado porque
não tem, né, e aí a gente entra muito na questão da discricionariedade também, desses burocratas, porque tem questões que não dá para se ingestar tanto, né? Por mais que você tente fazer a política toda estruturada, com recursos X, não é possível que essa implementação ela ocorra de forma tão engessada, né? Então vai depender desse tato desse burocrata, dessa sensibilidade desse burocrata para que a política seja executada e essa execução também vai depender do burocrata, né? E se a gente for pensar no Brasil, que é um país muito diverso, né? Os territórios são muito diferentes, então essas políticas elas acabam sendo implementadas de formas diferentes, em alguns lugares acaba tendo uma efetividade maior do que em outros, por exemplo, a depender do contexto regional e territorial que a gente está falando. E com isso, né, eu abordo outra questão, que no caso seria as disputas simbólicas em torno dessa implementação, né? Principalmente quando a gente pensa numa política que visa mudar um certo paradigma, uma certa questão social, então vão ter essas disputas simbólicas no momento dessa implementação também. A outra parte que eu abordo seria a educação antirracista, né? A gente pensar num projeto mesmo de uma educação antirracista no contexto escolar brasileiro, porque, infelizmente, a gente sabe que a escola ela acaba muitas vezes reproduzindo, né? Ela reproduz, né? Muitas questões sociais e o racismo é uma delas. Então, é uma questão que a gente tem que olhar e a gente tem que lutar, né, para implementar de fato essa educação antirracista nas escolas, romper com essa questão. E aí, nesse sentido, né, primeiramente falando da importância dessa questão da descolonização da educação e o quanto que essas legislações que já existiam tinham esse papel, né, de trazer um outro olhar da história do Brasil, da história do povo brasileiro, né? Ensinar essa história de uma outra perspectiva que não era então a perspectiva utilizada, né? Tentar dar uma centralidade também para as pessoas negras, para as pessoas indígenas que tiveram um papel fundamental e importante na construção do país, mas que não se era falado, não se era considerado, né? E aí depois tentando abordar um pouco a questão do racismo estrutural, né? Que ele é estrutural e ele é estruturante, né? Então ele está presente nas instituições, nos sistemas sociais, ele está ali nas estruturas da sociedade e ao mesmo tempo ele é estruturante, né? Ele reproduz, ele molda e reproduz a sociedade atual que a gente tem. E aí, por fim, pensando na questão da educação, né? Como emancipação e prática libertadora, aí trago aqui algumas autoras principais, nossa, o nome dela agora, a Nilma Lino Gomes, ela se dedicou muitos anos de pesquisa e de estudo, né, principalmente do movimento negro, então ela traz essa questão do movimento negro como educador, né, e da importância desse movimento negro para as pessoas negras, para essa aprendizagem coletiva, né, e a Grada Quilomba também, ela fala dessa questão e como que muitas vezes a escola ela vai reproduzir certas violências, né, simbólicas que acaba perdurando ali e marca muito a infância e futuramente a vida das pessoas, né? E aí, como metodologia, Foi pra mim que travou? Foi, travou. Ah, travou pra todo mundo, né? Ixi. Adriele, nos escuta? Vou pausar o tempo dela, tá, professora? Tá, tranquilo. Caiu. Deve voltar já. Bom, enquanto a Adriele retorna, e a Maria também não, acho que caiu, que seria para o próximo trabalho, né? Então,
Vou te trazer, Raíssa, eu acho que na internet todo mundo vou te trazer algumas questões, que na tua fala me chamou a atenção, assim, que, né, é bem interessante quando são 2 autores, e 2 autores apresentando o mesmo trabalho, né, que vocês escreveram juntos, mas com opa, ah, tá. Mas com enfim, uma visão, uma interpretação diferente, assim. Então tu traz elementos que, por exemplo, de manhã o Eduardo não tinha falado, assim como ele traz elementos, né, que agora então muito interessante isso. Tem algumas questões que tu trouxe que me chamaram bastante atenção. Uma foi que tu abre a tua fala falando dessa questão do intelecto, enquanto sociedade, né, então desses rituais formando esse intelecto enquanto sociedade. E aí, eu até não ia sugerir isso para vocês, porque aí eu acho que seria, né, um pouco coisa demais, que de manhã eu trouxe vários conceitos, assim, mas acho que vale a pena pensar nessa questão, de como que tanto a memória como também essa identidade formada a partir da memória e da questão histórica formam esse processo de consciência, porque eu acho que não é só o intelecto, né, um pouco mais que isso, é essa consciência coletiva e aí pensar tanto a memória como esse sentido de pertencimento, essa questão da formação da identidade, como, né, aspectos que percorrem a questão da consciência. Tem um autor também da psicologia política, né, que é a área que eu tô mais próxima, assim, que ele formula um modelo de análise da consciência política, o Salvador Sandoval, não sei se conhece, mas ele vai trazer algumas dimensões que formam esse processo de consciência. E ele traz tanto a questão do pertencimento, como a questão da identidade, como a questão das emoções. E aí, uma das autoras que eu mandei para vocês mais cedo, que é a Soraya, ela faz essa revisão do modelo, trazendo a questão da memória também, como esse formador do processo de consciência. Então, assim, acho que, né, claro, vai ficar bastante coisa, então não se prendam a aprofundar todas as questões para publicar, publiquem, né? Até tu falou sobre ter poucos estudos sobre o festival, então, né, eu aqui no Rio Grande do Sul não conhecia, por exemplo, então a necessidade de vocês publicarem mesmo sobre. E eu fui ver se e também, enfim, tu trouxe uma outra questão também que é bem interessante, aproveitando enquanto, né, a Adriele não volta também, que é o porquê que é o cuscuz, que era algo que eu tinha ficado curiosa e esqueci de perguntar de manhã para vocês, de por que o cuscuz, né, e a resposta, enfim, algo bem claro, né, porque, enfim, no final de uma caminhada, né, além de ser um alimento típico, também porque alimenta, né, então eu achei muito interessante isso e eu acho que é algo que vale a pena inserir no texto. Talvez, né, se forem aprofundar a pesquisa, trazer isso mais a fundo nas entrevistas também. Como que surge a questão do cuscuz, enfim, né, na caminhada, no festival em si. E também fiquei pensando nessa preparação para o festival, não só como uma das etapas ritualísticas, né, que tu vai trazer, não só a preparação no dia, na escolha da roupa, mas essa preparação antes, né? Então, como é que é essa espera do festival, essa organização do festival? Enfim, são algumas coisas que tu trouxe na tua fala que me chamaram a atenção, assim. Mais contribuições mesmo. Perfeito, Júlia. Eu acredito que a gente precisa, sim, dar esse esclarecimento um pouco mais de um texto, né? Até porque. Tá ouvindo, né? Até Tá, tô porque, ouvindo. assim, até porque cuscuz é uma comida popularmente conhecida, acredito eu, que em boa parte do país. Mas eu acredito que o modo de preparo e o modo também de se alimentar é totalmente diferente, né? Existe até uma questão, né, do cuscuz paulista, que é diferente do cuscuz que a gente tem o hábito de comer aqui. Então, assim, justamente esse é o porquê do cuscuz, né? Que a gente aqui é apaixonado pelo cuscuz, mas a forma do nosso preparo, dos acompanhamentos que a gente também utiliza para comer o cuscuz aqui é altamente diferente, eu acredito, de outras localidades. E aí aqui o cuscuz é tido como uma comida rica, rica no sentido da sustância, sabe? Tipo assim, você tá meio borocochô e aí você comeu cuscuz, opa, ganhou energia. Então, aí por isso que é o cuscuz, sabe? Porque é uma caminhada muito extensa. Só acho que são coisas de 5 quilômetros ou mais que o pessoal anda. Assim, você vai andando no trio elétrico, correndo, brincando, você nem percebe. Mas é uma caminhada extensa. E aí a gente precisa ter esse gás
para dar continuidade na festividade, até porque ele acontece no domingo. Mas após o cuscuz, existe também outras festas, né, durante todo o dia. Então, assim, durante a noite, aqui a gente tem o famoso pátio de forró, Luiz Gonzaga. Mas no próprio Alto do Moura, que é a concentração final do cuscuz, né, que quando tem a partilha, existe também alguns polos mais destinados ao pé de serra, que já é aquele forró mais raiz que a gente chama mesmo. E assim, em outros bairros também vai acontecendo durante a noite, né? Outros eventos culturais gastronômicos. Então, a gente tem o maior cuscuz que foi durante o dia, mas à noite a gente tem o maior chocolate quente, a maior pamonha, o maior bolo de rolo. Então, assim, tem festas. Então, por isso que a gente quis dar essa visão, né? Por que cuscuz? Porque é algo típico da gente. E quando entra a questão dos patrocinadores, esse cuscuz, ele dá uma enriquecida. Então, é cuscuz com manteiga. Quando postei até a foto que tinha uma marca de margarina fazendo patrocínio. Então, vem na própria embalagem mesmo da margarina, o cuscuz, e o acompanhamento é geralmente algum molho, né, para que as pessoas não possam comer ele seco, engasgar e tudo mais. Então, assim, eu acho interessante evidenciar, porque é algo nosso, né? Se a gente está falando de algo nosso do Nordeste, por que não deixar em evidência essa cultura que representa a gente? Então, eu acredito que foi isso, mas assim, eu agradeço bastante, Júlia, teus pontos de vista, eu anotei aqui, e com certeza vai dar mais robustez, né, para o nosso trabalho, para a gente conseguir uma boa publicação também, fazer com que as pessoas possam conhecer o maior cuscuz do mundo. Com certeza, e depois dessa apresentação de existir muitos festivais com o maior todas as comidas típicas daí, é isso, né? Todo mundo quer ir para aí. Bom, pessoal, a Adriele não conseguiu voltar. Dá licença, professor, eu fazer um comentário também, participar? Claro, claro, Walter. Até ia perguntar, abrir, né, para o debate mesmo. Walter, se quiser trazer uma coisa, a Águida também, que está na Claro. sala. Meu nome é Walter Badaró, eu sou mestrando aqui do Profiap, né? Mestrado profissional em administração pública. Moro em Rondônia, Porto Velho, mas sou baiano. E a sua pergunta, professora, quando você pergunta assim, por que o cuscuz? O cuscuz está para o nordestino como o chimarrão está para o povo gaúcho, né? Então é uma pergunta que quando a gente olha por dentro da nossa cultura nordestina, ela por si só já se responde. Aqui a gente costuma dizer que cuscuz é vida, porque como a colega falou, é um alimento que fortalece, alegra e que mata a fome de muita gente, né? Então, assim, tive olhando aqui a pesquisa, achei bem interessante, inovadora, porque traz um grito sociocultural, vou dizer assim, né? O forró de Caruaru, os grandes artistas nordestinos, raiz, né? Eles têm gritado muito, assim, em clamor à preservação da essência nordestina. E esse tipo de estudo é interessante, é relevante, né? Porque firma, em meio acadêmico, a nossa cultura, né? Que é tão rica. Estavam trazendo cantores sertanejos, né? De qualidade, mas não é o forró nordestino, né? Se faz um parâmetro aqui no artigo, uma comparação com o carnaval, né? Eu sou amigo da família que criou o carnaval, né? A família ali do Dodô e Osmar, né? Era uma fubica, que é aquele calhambeque, subiram em cima do trio elétrico, em cima daquele calhambeque, tocando, as pessoas acompanhando. Hoje a gente tem aquele caminhão que é o trio elétrico, né? Então é uma história também que se originou de um movimento natural, das pessoas simplesmente quererem se manifestar, se divertir, ou ser o que são, né? Como contribuição para o artigo aqui, Maria, eu vou dizer que futuramente vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada no sentido assim que o corpus da pesquisa ele é pequeno, talvez pela originalidade dele, né? Mas entrevistar produtores, eu anotei aqui, cozinheiros do cuscuz, o pessoal que faz o cuscuz, né? As cozinheiras, é, os consumidores, os participantes, né? Fazer uma pesquisa assim de cada ponto de vista, você vai ter informações que futuramente vocês podem fazer um cruzamento que academicamente vem trazer um fortalecimento, né, para essa temática, que eu acho que ainda pode ser mais aprofundada e mais discutida, né? Porque o objeto é só uma provocação, mas a temática por trás disso aí é muito grande, né? Então, há muito que se explorar nesse sentido aí. Aí, parabéns e grato também pela oportunidade.
Obrigada, professor Walter. Anotei aqui, pode deixar, a gente vai dar continuidade a essa temática, né? Que é muito relevante. Obrigada mesmo. Muito bacana, tem que trazer essa fala do Walter aí, que o cuscuz alimenta a alma, também traz felicidade, eu achei o máximo. Mas, bom, Adriele, conseguiu voltar, eu não sei como é que tá a tua conexão, se foi questão de conexão ou outra coisa. Foi a internet que caiu, gente. Quase nunca cai essa internet, mas hoje. Bom, se tu quiser, né, finalizar a apresentação, para a gente abrir para o debate também. Tá. Deixa eu só. Porque na verdade eu tô indo pelo celular, eu tô tentando. Mas Acho que eu vou também, ter se que sair. quiser só falar sobre nesse momento final, é tranquilo, tá? O que tu sentir que for melhor para ti. Tá. Acho que eu vou falar então, porque eles não permitem entrar em duas telas ao mesmo tempo, e como eu já apresentei hoje de manhã também, né? Mas aí só, eu estava na parte da metodologia, então a gente analisou os documentos, né, relativos à instituição da política, que foi a portaria do MEC, o relatório de diagnóstico, né, que foi o que justificou a política, a cartilha, né, que foi um documento mais elucidativo, de mais fácil linguagem, assim, né, que foi o que foi direcionado para as escolas, e uma notícia institucional que, de fato, foi o dado de quantas escolas, né, de fato, tinham aderido à política, né? A adesão foi grande, 97,3% das secretarias municipais aderiram à política, né? Então mostra de imediato o interesse das escolas em participar. Porém, que eu falei mais cedo também, né? Tem a questão da política, ela não cai apenas no aspecto simbólico, né? Porque a gente já tem outras políticas nesse sentido, por mais que essa agora venha com uma proposta mais robusta, né? O próprio governo, né, está investindo nessa questão de oferecer mais recursos para a escola, tem a questão também inovadora de ter os editais para que as escolas participem, né, e tem um incentivo financeiro para as melhores propostas. Então, isso acaba sendo atrativo para as escolas, né, mas a gente não pode deixar apenas nisso, né, então tem que continuar tendo estudos, continuar tendo monitoramento, avaliação da política, para a gente ver se de fato ela está surgindo efeito e a gente está de fato conseguindo criar, né, essa educação antirracista nas escolas. Acho que vou finalizar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Perfeito, Adriele. Bom, eu vou abrir para o debate. Águeda, tu tá na autoria também do trabalho Arquivos Vivos de Resistência? Ou é só... Não, eu tô só Não? assistindo. Perfeito. Eu Não, tô só perfeito. assistindo, ouvindo os trabalhos. Ótimo. Então, convidada também para, enfim, trazer comentários, fica bem à vontade, tá? Bom, pessoal, acho que a Maria, que ia apresentar o terceiro trabalho, infelizmente, né, não conseguiu retornar. Ela tinha avisado aqui que estava com problema na internet. O Walter colocou um link aqui para avaliarem a sessão. Então, eu vou pedir para vocês avaliarem a sessão e também avaliarem a sessão de manhã, que eu acabei esquecendo de enviar. Vou enviar logo abaixo também. Mas eu acredito que seja, não sei se é o mesmo link. Enfim, vou colocar aqui no chat. Tá. Bom, Cada vamos abrir para sala o é um link, debate. professor. A Desculpa. sala é um link, né? É. Eu coloquei aqui embaixo de manhã, já que, né, e depois compartilhar com o Eduardo, que eu acho que era outra pessoa que, né, estava de manhã também, tinha um pessoal assistindo, mas... Bom, vou trazer um comentário bem breve, Adriele, e abrir mais para o debate, né? Acho que a gente falou bastante, de manhã eu trouxe bastante coisa, assim, para ti, então realmente não teria, né, muito mais para trazer. Já elogiei muitas vezes a pesquisa, gostei muito, assim, acho que muito necessária, mas tem algumas coisas também que agora tu apresentando, né, me vieram, assim. Primeiro, sobre a questão dos burocratas de níveis de rua, né? Que tu também, enfim, provavelmente eu não conhecia o conceito, sendo bem sincera, né? Não sou da administração, mas achei muito interessante
como tu trabalha ele, né? Eu acho que é um conceito que vale a pena tu aprofundar, daqui a pouco se quiser falar um pouco mais também sobre, mas eu achei muito interessante mesmo, tá? Conhecer, fiquei feliz. E aí um outro ponto que é, agora na tua fala tu trouxe muito mais a questão, essa afirmação da educação antirracista enquanto um projeto, e um projeto necessário. E aí, né, agora apresentando tu, e eu acho que é isso, sabe? Agora tu te apropriou muito dessa também enquanto uma resposta a não cair apenas, né, numa implementação simbólica, numa proposta que não acontece na prática. Então, eu acho que tu tem que partir daí para a pesquisa e aí, né, inclusive na questão do doutorado. Eu acho que é muito valioso, tá, trazer e fazer ecoar mesmo a educação antirracista enquanto um projeto e dar, né, não sei qual vai ser o percurso da tua pesquisa de doutorado, tu mesmo, né, ainda está definindo, mas também relacionando isso sobre a necessidade, né, de trazer esse projeto formativo social, né, então não apenas na escola, quando a gente fala de educação antirracista, não é apenas um currículo escolar, é muito mais sobre essa formação social, sobre trazer debates, sobre percorrer instituições e disputar mesmo, né, discurso. Então, acho que é aprofundar mesmo essa questão da educação antirracista. E aí, o que seria aqui de diferente do que eu te trouxe da manhã, que eu achei, me chamou agora a atenção, seria interessante daqui a pouco trazer esse percurso da política em si, que é algo que no texto tu traz brevemente, mas eu acho interessante aprofundar. Então, quais foram as dificuldades, né, para ela, de fato, né, entrar enquanto uma proposta ou ser, né, aprovada? Como é que foram esses debates? Porque, e aí isso vai entrar naquele ponto que eu te falei de manhã da análise de conjuntura também, né? Então, trazer políticas que antecedem, que isso tu até trouxe e falou também na tua apresentação, mas acho que explorar um pouquinho mais isso, e também esse percurso de aprovação da política, né? E aí chega na questão da implementação mesmo. Mas, enfim, era isso. Elogiar mais uma vez as pesquisas e abrir para o debate. Walter, Águida, Maria também, quem quiser comentar. Como eu sou o único homem, deixar as meninas primeiro. Não, pode falar, Walter. Não Então, tem. tá bom. Parabéns, Adriele, pelo trabalho, né? O trabalho tem sua relevância importante, ao meu ver. É, me trouxe uma reflexão, né? Assim, por dentro da minha vivência também, porque quando você fala assim, políticas antirracistas, né? Olha só, eu sou branco, louro, né? Mas meu avô é de outra cor, né? Se a gente for olhar a cor da pele, né? Meu avô é da cor preta, né? Bem preto, né? Então, assim, qual é o parâmetro de avaliação, né? Hoje a gente tem heteroidentificação, tem diversos fatores. E por que que surge a necessidade de se criar uma política, né? A política é como um quebra-mola, né? Passa quem está errado, quem está certo. Ou seja, se tem um problema, você tem que colocar um órgão regulador naquilo ali para poder, quando se passar por ali, opa, a gente tem que parar e ver por onde a gente está indo, né? Então, muito interessante, né, a sua proposta. Eu tive oportunidade de morar na Europa, por exemplo, sofri bastante algumas situações de racismo, né? E eu sou branco, né? Então, questão de cor não é só isso, né? Então, o racismo ele vai muito além, né? Ele vai muito além. Eu, por ser latino, né, sofri algumas situações muito difíceis, né? Morei em Angola, na África também, né? Passei uma temporada lá. E lá eu era um pingo de leite numa xícara de café, né? Só fazendo uma ilustração, né? Então, não pejorativa, claro, mas é como eu me sentia, sabe? É como eu me sentia naturalmente falando. Então, assim, poxa, eu moro num país onde, meio social, muitas pessoas são brancas, o número de pessoas pretas, né, inclusive ocupando alguns lugares, é menor, né, e eu me vi numa situação que era invertida, né? Eu era uma minoria. Nessas situações que eu estou trazendo, eu era minoria. Então, eu pude ver também os dois lados, né? Dois lados. Então é muito importante esse tipo de reflexão, né, que você está trazendo, né? Aprofundar mais na questão da pesquisa. Eu acho que trazer contrapontos, né? Além da caixa do que todo mundo está falando, como eu estou
pontuando aqui para ti, né? O olhar de diversos lados, né? É, cruzar informações dos tipos de escola, né? Por exemplo, você falou ali do ensino EAD com 30 horas, tudo, né? Então, assim, tem formatos de escola, né? Tem as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né? Tem as escolas urbanas. Então, se fazer um cruzamento comparativo com esses perfis, né? Pode ser muito enriquecedor também aí para você ter o que analisar também e enriquecer o seu trabalho, né? Ao meu ver, né? Mas parabéns e desejo aí que avance ainda mais aí na sua análise e tenha uma boa contribuição científica aí também, tá bom? Parabéns. Obrigada novamente, Júlia. Obrigada, Walter, pelos comentários, né? E realmente essa é uma questão assim que atravessa, né, a sociedade brasileira e não tem como não falar sobre ela. Você próprio, né, Walter, mencionou, porque quando a gente pensa na questão do racismo, né, é muito uma questão estrutural mesmo da sociedade brasileira e é esse, né, principalmente o racismo que a gente tem que tentar combater. Porque não é só essa questão, né, da discriminação, dos xingamentos, desse racismo mais explícito que a gente sabe que existe hoje em dia, né, menor do que antes, assim, né, até porque é um crime, você não pode sair por aí discriminando as pessoas, mas principalmente essa questão do racismo estrutural, né, igual você mesmo mencionou, Walter, a gente não tem, a gente sabe quais que são os cargos que as pessoas negras ocupam no Brasil, né, ainda são os cargos subalternos, de menor prestígio, então quando você olha para os empregos, né, de maior prestígio e tal, você não vê pessoas negras, né, igual aqui na Universidade Federal de Viçosa mesmo é uma questão, o grupo de estudos, né, que eu participo, a gente bate muito nessa tecla, porque você não tem professores negros, praticamente nenhum, uma minoria. Na reitoria você não tem pessoas negras que trabalham, e quando você olha para a questão de quem está na limpeza, quem está nos trabalhos braçais, são as pessoas negras. Então você vê essa discrepância, né? E como que a gente muda isso? É através da educação. E aí hoje mais cedo eu consegui mostrar, hoje eu não consegui mostrar, agora à tarde eu não consegui mostrar. Quando você pega os dados, né, comparando as crianças, assim, a diferença ela já vem daí. Então, você vê que as crianças negras, elas vão ter uma maior dificuldade no desempenho escolar. Isso aí, por quê, né? Por que essa dificuldade no desempenho? Porque é uma série de fatores que vão estar atreladas a isso. Então, é algo, assim, que a gente tem que tentar resolver desde cedo, né? Desde a educação básica, é algo que vai perdurando aí, porque a gente tem atualmente também, que bom que a gente tem as políticas de ações afirmativas para o ensino superior, para o ingresso das pessoas, né? Mas a gente precisa olhar para o ensino básico também, né? A gente precisa melhorar a base também, senão só a política lá da ação afirmativa não vai dar conta de resolver, justamente por ser um problema estrutural, né? Estrutural que não é de agora, é de muitos anos, já é de décadas, né? Se a gente for pensar no processo de escravização, que as pessoas após a abolição da escravatura, elas foram jogadas à margem da sociedade sem nada, sem nenhuma oportunidade, né? E aí a história do Brasil, aí a gente vê que quando termina a escravidão, então, ou seja, o governo ele vai buscar pessoas de fora, né, que vão buscar os italianos e dão terras, né, para esses italianos que eles consigam produzir e tal, e para as pessoas negras que já estavam aqui, elas não tiveram nada. Elas simplesmente foram jogadas à margem da sociedade sem oportunidade de emprego, sem dignidade. Então é uma luta assim, histórica mesmo, né, que a gente vem travando e por isso a importância dessas políticas e por isso que essas políticas elas têm que ser efetivas, né? Elas têm que conseguir cumprir esse papel de, pelo menos agora, né, cumprir um papel de reparação mesmo, reparação dessas pessoas, né, que foram retiradas todos os direitos, toda a dignidade, toda a condição humana mesmo dessas pessoas, né? Então, acaba que hoje em dia é um dever do Estado, né, propiciar isso, mas que está muito atrelado ao fato também de que, eu falei mais cedo, né, os movimentos sociais, movimentos negros, eles atuam desde sempre tentando reivindicar essas questões, né? Mas é isso. Muito obrigada a todos pelos comentários. Não estou conseguindo acessar eu tô pelo celular, não estou conseguindo E acessar o... mandei mais um link aqui, Adriele, porque tu foi falando, fui lembrando, que é um livro que eu adoro, tá? Que é do Albert Memmi.
ele é Retrato do Colonizado precedia o Retrato Colonizador. Eu não sei se já leu, mas é Não. maravilhoso, né? É muito bom, assim, porque ele vai falar justamente sobre essa questão mais simbólica e subjetiva da consciência, né? A partir dessa colonização estrutural e histórica, né? Então, como romper com isso e como construir esse desejo coletivo, né, de rompimento também. Então, eu acho esse livro ótimo mesmo, muito bom. Obrigada pela sugestão, vou ler. Obrigada. Pessoal, mais alguma contribuição, alguma questão? Então, deixa eu, já que só tô eu aqui de ouvinte, Por posso, favor, Agnes. assim, duas coisas. Primeiro, sobre o trabalho da Maria, né? Que é do Cuscuz, assim. Eu sou mestranda em administração também, mas eu venho da produção cultural. Então, eu fico feliz de ver quando a gente consegue articular as duas áreas, assim, na questão de principalmente puxar um pouco também essa questão cultural para o campo da administração, enfim, e também quando a gente consegue levar, né, todo conhecimento da administração para o campo da gestão cultural também. E aí essa coisa dos rituais, assim, estão muito atrelados à cultura, e assim, eu sei que é a questão do consumo, mas quem faz, aí pegando, eu vou fazer o comentário com, assim, pegando dois ganchos do Walter, que é essa coisa, quem faz os rituais também, de alguma forma eles consomem os rituais, né? E assim, a gente vai desfrutar, a gente, enquanto consumidor, vai consumir aquele ritual, vai participar de uma posição, mas quem está fazendo, de alguma forma, também participa e acaba consumindo aquele ritual também, mas por um outro lado. Mas, enfim, é só um comentário, assim, mas de toda forma eu fico feliz quando eu vejo que a gente está conseguindo trazer assuntos das duas áreas para a administração, já que agora eu também estou aqui nela, né? Toda produção cultural, mas estou aqui na administração. E aí, a Adriele, assim, primeiro eu tô com a câmera fechada por conta da internet, mas assim, como vocês não estão me vendo, eu sou uma mulher oriental asiática e tô num lugar de privilégio, né, em várias circunstâncias, assim, mas tenho acompanhado muito também essas questões de inclusão, de diversidade, até porque é um assunto que está permeando a minha pesquisa também no mestrado. E assim, eu não sei se eu perdi em algum momento, talvez eu tenha perdido, mas esse estudo da política de equidade racial e dessa coisa do letramento racial na educação básica, assim, a gente já vê logo de início uma segregação no acesso à educação básica, né? Porque quando a gente olha para a comunidade escolar das escolas, das redes públicas, e quando a gente olha para as comunidades escolares da rede particular, a gente já vê ali de saída uma segregação racial, que ela, obviamente, vai impactando em todo o restante do ciclo formativo e depois mercado de trabalho, e, né, e assim, determinando cargos e funções, que tipo de emprego essas pessoas, cada grupo desse vai ter acesso e tal. E aí, assim, a questão do letramento racial, e é super importante, eu acho que as crianças do início também tenham essa consciência das possibilidades que elas têm, né? Que elas possam ter, ou pelo menos que elas deveriam ter. Se elas não conseguirem ter, pelo menos elas deveriam ter, enquanto cidadãos brasileiros que todos somos. Mas eu fiquei perguntando assim, como que seria isso, essa política de letramento racial, por exemplo, na educação básica das redes públicas, principalmente de classes mais altas, onde, assim, não tenho dados, mas pelo que eu vejo visualmente, como a Denise Fraga outro dia lançou um vídeo do teste do pescoço, assim, você vê, tipo, sei lá, 99,9% da comunidade, tanto de alunos quanto de professores, sabe? E assim, entendendo que a questão da equidade racial também parte, né, de quem está falando, de quem está conduzindo esse processo, fico pensando como é que isso aconteceria na rede
privada, assim, na escola onde a maior parte da população é branca ou não preta, não parda. E assim, porque é isso, né? Acho que a gente também tem que sensibilizar quem não sofre o racismo, mas é a sociedade que ajuda a estruturar o racismo, assim, que ajuda a perpetuar essas práticas. E assim, a gente deveria estar preocupado também de levar mais essas políticas para dentro das escolas do ensino fundamental, mas onde a gente vê que a população que está ali não é uma população necessariamente que sofre as consequências do racismo estrutural, sabe? E aí eu não sei, assim, se eu perdi, se você falou alguma coisa nesse sentido ou não, mas aí depois eu fiquei pensando nisso, de como é que isso aconteceria, por exemplo, nas escolas das redes privadas, assim, de ensino. Não sei. Obrigada, Águeda, pelos comentários. E realmente, tem até a frase de um autor que eu não vou lembrar qual que é agora, mas ele fala justamente isso, né? Que o racismo é um problema que o branco criou. Então, nada mais justo, né, que todos estejam empenhados aí para resolver e realmente é necessária essa sensibilização, né? Que é uma luta de todos, né? E não só das pessoas negras. Mas eu acho que essa dúvida sua, eu acho que entra muito na questão do que eu até abordei nessa questão de uma disputa política de uma disputa simbólica para a implementação dessa política, né? Porque ela é uma política nacional e tem que estar lá na base curricular de todas as escolas. Então, assim, não sei como que seria e realmente eu não abordo isso, seria até interessante uma pesquisa de fato para entender como que seria essa implementação nessas escolas, né, mais elitizadas ou nessas escolas que nem tem, né, um grande público dessas pessoas negras, indígenas, quilombolas, então realmente seria uma questão aí bem interessante de se pensar, porque eu acredito que essa questão dificulta em partes, né, essa implementação da política, né, como que esses assuntos seriam abordados nessas escolas. Realmente é algo a pensar e eu não sei, né, se já tem pesquisa nesse sentido, a minha pesquisa, o meu artigo não abordou essa questão, mas é algo que eu vou refletir agora sobre e é até interessante de se pesquisar e tentar entender como que vai ser essa condução, né. Bom, pessoal, perfeito, né? Não sei se alguém quer trazer mais alguma questão. Muito bom o que a Agra traz também, né, pra gente debater e pensar. Mas, Maria, não sei se também tem mais alguma questão para trazer. Então, né, acho que vamos finalizando por aqui. Agradecer muito. Desculpa, Maria. Tu queria falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer as considerações de Águeda e, de fato, né, tem razão. Enquanto a gente produz, a gente também consome, mas de uma forma diferente e com outra visão também. Então, assim, achei pertinente e agradeço as observações. Ótimo. Então, pessoal, agradecer muito vocês, né, que ficaram até o final. Pedir para vocês avaliarem depois as 2 sessões ali no link. O Walter mandou a de agora, eu enviei a de manhã. Eu tinha esquecido. E agradecer muito, né, as pesquisadoras aí que apresentaram, tanto de manhã como também trouxeram o debate agora de tarde. E também quem esteve aí na sala. É isso, obrigada, viu? E, bom, nos encontramos aí depois em outros espaços. Espero, vocês têm meu e-mail também, qualquer coisa, fico super à disposição de conversar. Amanhã eu vou apresentar às 8 da manhã. Vocês estão convidadas para. Ó, Walter, manda o link, a sala pra gente depois. Qual Tá é? bom. Eu quero ver. Então tá, Eu vou pessoal. estar em aula, mas desculpa, eu vou estar em aula, mas boa apresentação para vocês amanhã. Bom, obrigada, pessoal. Nos encontramos aí no decorrer do evento. Quem estiver presencial, que bom, né? E também em outros eventos. Obrigada, gente. Tchauzinho. Obrigada.
Tchau, tchau, boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigada. Obrigada por... Eu agradeço o Walter.